Eu vou fazer só mais esse vídeo aqui sobre o tema para finalizar. Aqui no finalzinho, o último textinho da semana fala assim, ó. O verso 16, que é esse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sendo muito conhecido, não deve ser citado sem o devido contexto. Caso contrário, poderemos cair em afirmações erradas. Quando lemos essa sequência, vemos que mundo, quando fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, não é um conceito universal, mas quer dizer que Jesus morreu por todos aqueles que creem. Quem não crê não pode ser salvo nem ser filho de Deus, né? Nós cremos que Jesus amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo, mas ele morreu para quem crê, tanto que fala, todo que crê vai poder ser chamado filho de Deus, né? No comecinho ali, João fala, todos aqueles que nele crê, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Mas só precisa de uma coisinha, precisa crer, né? Jesus morreu para todos, para que todos pudessem crer nele, para que todos pudessem acreditar nele, ter fé nele. A esperança da nossa vida é Jesus. Se nós não cremos nele, se nós não cremos nele como Deus, filho de Deus, ele é Deus, igual Deus, né? Muita gente tem dificuldade de entender por que a gente fala que a gente é um povo que crê em um só Deus, sendo que são três deuses, né? E aí tem gente que fala que é igual, eu tive um colega de classe na faculdade, que ela era islâmica, e aí ela falava muito, batia muito, né, nessa tecla, assim, contra os cristãos, porque ela fala que a única religião do mundo que tem um só Deus é o islamismo, né, que são os muçulmanos, que creem em Alá. E aí ela fala que Alá, é só Deus. E ela não entende que Deus, o nosso Deus, é um só Deus. Porque nós também somos um. Eu sou só a Janaína, certo? Mas eu não sou feita só disso aqui que vocês estão vendo, só do meu corpo. Se fosse só meu corpo, não serviria de nada, né? O meu corpo ele vai acabar, é matéria. Então eu sou feita de corpo, de alma e de espírito. Então, da mesma forma, o nosso Deus. E eu acho isso maravilhoso, porque o nosso Deus se parece conosco, porque a gente foi feita à semelhança dele. Por isso que nós somos também triunos, né? Por isso que nós temos mente, alma e corpo, assim como ele é o Espírito Santo, Deus e Jesus. São três em um, mas ele é um só, ele é uma pessoa. Ele tem. Tudo neles é igual, eles dividem tudo, né? Dividem a divindade. Então, se a gente não crê nisso, se a gente não crê que Jesus é Deus, se a gente não crê que ele morreu para nos salvar, para nos libertar, e nos salvar do quê? Da ira desse próprio Deus. Nos salvar, porque foi Deus que condenou, né? Não é nos salvar do diabo, nos salvar do inferno, a gente foi salvo do próprio Deus, que é muito pior. É muito pior. A ira de Deus é muito pior do que a ira do diabo. Quem é o diabo, gente, na nossa vida? Ele não tem poder nenhum contra nós, contra Deus, né? Deus é maior, Deus é mais poderoso. Deus é o criador de tudo, de tudo. O diabo, ele tá tentando levar o máximo de pessoas para ir pro inferno com ele, porque ele já sabe o fim dele, que é de derrota. Então, assim, a gente precisa entender isso. É isso que ela fala aqui na página 78, né? No finalzinho da semana, com as últimas perguntinhas, que nós precisamos entender isso, que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, a gente precisa crer. Por isso que nós que temos familiares, né, que ainda não são cristãos ou que não confessam o Senhor, não querem acreditar que Jesus é Deus, a gente tem o coraçãozinho assim apertado, porque a gente quer que a nossa família creia em Jesus, assim como nós cremos, né? E esse também pode ser um pedido de oração aqui do nosso grupo, de nós orarmos pelos familiares não convertidos, para que eles possam reconhecer que Jesus é Deus. Amém? E aí, aqui no finalzinho também dessa semana, dá um alerta de spoiler, né? Um spoiler alert aqui. Esta sessão não revela mais nenhuma resposta de Nicodemos. Então a gente vai ter que, né, fazer o nosso estudo, mas aí ela fala que mais tarde ele volta a ser referido e aí nos leva a constatar que ele virou um seguidor de Jesus. E isso é maravilhoso. E eu amo a história de Nicodemo. Gente, tudo que tá aqui que a gente vai estudar, eu amo, eu sou apaixonada. Eu espero que vocês também amem, que vocês também se apaixonem, porque são histórias assim maravilhosas que mexem muito com a gente.
Aí agora eu vou fazer os vídeos das questões, tá bom? E é isso, ótima semana 4 para nós, vamos com tudo, vamos estudar, que o nosso encontro tá chegando, vai ser dia 3/11, hoje é 28, então tá chegando aí o nosso encontro, nosso próximo encontro. E vai ser o último? Não, né? Aí depois tem outro. Então tá, então é isso, um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês.